Essas pessoas que rezam diante das imagens, acham que elas estão ouvindo? Não, a imagem não pode ouvir nada, né? Mesmo se tiver alguma ouvindo, eu estou correndo, pelo amor de Deus. A primeira igreja formada de forma institucional foi a Igreja Católica Romana. Depois de alguns séculos, um homem chamado Martinho Lutero não concordava com algumas práticas e pontos teológicos e decidiu protestar. E por causa do seu protesto e ideologia, nasceu a Igreja Protestante, que hoje é conhecida como a Igreja Evangélica. O interessante é que um dos pontos principais de protesto da Igreja Evangélica em relação à Igreja Católica seria a idolatria. Na visão protestante, você ter imagem de esculturas, depositar nela a sua fé fazendo pedidos milagrosos, isso, para a fé protestante, se caracteriza em idolatria. Mas o que é idolatria? No Wikipédia, idolatria é um termo genérico para referir-se a quaisquer práticas de adoração a ídolos, sejam religiosos ou não. Tais práticas estão subentendidas no conceito de idolatria. Ou seja, para ser idolatrado não precisa necessariamente ser uma imagem de esculturas. E é aí que a Igreja Protestante também acaba caindo em contradição, porque nós vemos dentro da Igreja Protestante muitos cantores, pastores e líderes espirituais sendo literalmente idolatrados também dentro da Igreja Evangélica Protestante. Nesse vídeo, você vai ver o que o padre Fábio de Melo fala sobre a idolatria dentro da Igreja Católica. E você vai ver também o que o pastor Augustus Nicodemos fala da idolatria dentro do movimento protestante. Essas pessoas que rezam diante das imagens, acham que elas estão ouvindo? Não, a imagem não pode ouvir nada, né? Mesmo se tiver alguma ouvindo, eu estou correndo, pelo amor de Deus. É igual a imagem que chora, a imagem que é isso, a imagem que é aquilo. Eu, com toda sinceridade, eu respeito, mas eu não vou atrás dessas coisas e tenho muito respeito por quem crê. Agora, um dado de fé. Imagem não escuta nada. Imagem não pode nada. Porque se pudesse, nós estaríamos no mundo da idolatria. Se você acredita que uma imagem tem poder de alguma coisa, de fazer um milagre na sua vida, isso se chama idolatria. Primeiro, a gente gostaria de admitir que os católicos, na sua grande maioria, não têm o hábito do estudo da palavra de Deus. Isso é uma realidade. Nós não podemos fugir desta realidade. A gente sabe que com a renovação carismática houve um crescimento muito grande no interesse dos católicos pela leitura da Sagrada Escritura. E a gente sabe que os evangélicos gostam de ler a palavra de Deus, gostam de conhecer. E eles gostam de fazer cursos, eles gostam de estudar, de mergulhar no conhecimento da palavra. Eu tenho presenciado em muitos lugares, em muitas comunidades, esse cristianismo sendo nivelado por baixo. O cristianismo sendo reduzido a medalhinhas. A teologia sendo substituída por devoções vazias. A devoção mariana sendo excessivamente colocada quando Maria está sendo fora do lugar dela, tomando o lugar do Cristo. Isso não é cristianismo. Nós precisamos retomar a seriedade dessa palavra. São Paulo não brinca com a comunidade. São Paulo não está falando com meios termos. É Cristo que nos salva. É Cristo que nos salva. E é em torno dele que nós precisamos organizar a nossa vida, organizar a nossa comunidade, organizar a nossa experiência pessoal de ser quem somos. Isso aqui é interessante, porque uma das características de todas essas igrejas é o uso de objetos. A Igreja Universal usa elementos em seus cultos que são tirados das superstições populares do Brasil e das religiões afro-brasileiras. Ela faz um sincretismo. Então, olha o que é usado nos cultos da Igreja Universal e dessas outras igrejas. Sal grosso, que vem do espírito da Umbanda, que é para tirar os maus espíritos. Rosa ungida, que é usada nos despachos e nas oferendas a Iemanjá. Água fluidificada, para trazer influência espiritual para o corpo humano. É aquela água que vai em cima da... Ainda ontem eu estava vendo um pastor fazer isso na televisão. É aquela água que vai em cima da televisão ou do iPhone, né, agora. Fitas e pulseiras semelhantes àquela do Senhor do Bonfim. Ramo de arruda, que é usado para afastar as coisas mais.
e uma quantidade enorme de apetrechos. Kit de beleza da Rainha Esté, para aquelas irmãs que querem ficar mais bonitinhas. Pensa que eu estou brincando, né? Mas eles venderam o kit de beleza da Rainha Esté para aquelas irmãzinhas que gostariam de ser um pouquinho mais bonitinhas, né? Então, é ele mesmo. Fora, teve um tempo aí que eles estavam emagrecendo gente. Tinha um que é que tomava, eles estavam vendendo alguma coisa, você tomava, você ficava magro, perdia 30 quilos da noite por dia, eu não sei como era. Tinha uma fila enorme lá. Bom, eles dizem que esses objetos, eles não... O Edir Macedo, a bem da verdade, a gente tem que ser justo, né? Ele diz, esses objetos, eles não são mágicos em si, né? Eles não têm poder em si, eles são pontos de contato para a fé. Lembra aquela fé que ele diz que está no coração de todo mundo? Que pode ser dirigida para Deus? Então esses objetos têm como propósito dirigir a fé para Deus. Só o que é que acontece? O que acontece na prática é que nada disso acontece. Os objetos passam a ter poder. São vistos como talismãs, como na cultura afro-brasileira popular, de que os objetos ficam imbuídos de um fluido, de um poder positivo que vai abençoar a vida de quem o possui, quem toca, quem tem na casa. E não tem muita diferença disso e do pensamento da Igreja Católica e das religiões afro-brasileiras. Não tem muita diferença isso aí. Aliás, as imagens entraram na Igreja Católica sob a perspectiva, com a mesma desculpa que é usada aqui na Igreja Universal. Isso no início da Idade Média. Teve um bispo lá, um bispo de Roma, que autorizou, nós vimos isso quando estudamos o catolicismo, né, há 2 domingos atrás, esse bispo autorizou a presença de imagens de escultura nas igrejas para servir de ponto de contato de fé. As massas ignorantes não podiam entender o Evangelho, mas vendo as imagens, então aquilo ajudava a despertar a fé. O que é que aconteceu? O propósito era didático, né? Mas o que é que virou? Adoração e veneração das imagens. Na Igreja Universal eles vêm com o mesmo argumento. Esses objetos é um ponto de fé, é apenas para despertar a fé. E o resultado é que o quê? Acaba virando adoração, misticismo, veneração, uso mágico como se fosse um talismã. Aqui, ó, algumas citações que eu tirei de programas de rádio da Universal. Número 1. Muitas pessoas dizem que angústia e brigas em casa são coisas da época que vivemos. Isso é falso. São coisas resultantes da presença dos demônios. Às vezes querem ir à igreja, mas na hora de ir perdem a coragem ou acontece alguma coisa. Tudo que impede as pessoas de ir à igreja é demônio. Venha, vamos ungir o seu pé direito e desamarrar a sua vida. Então, você não vai para a igreja porque tem um demônio no que segura o seu pé. Então, se você ungir o pé direito, vai desamarrar e você vem para a igreja. Né? Pronto, resolvido. Outro programa de rádio. Participe da campanha da Arruda contra os maus espíritos na última sexta-feira do mês. Temos a oração de descarrego com a Arruda, uma oração forte, muito forte para a sua vida. Então, orar com Arruda, né? O raminho de Arruda. Então, é oração forte. Terceiro programa. Venha receber o pão da cura, o pão da bênção, o pão do Espírito. Leve um pedaço de pão para um doente e ele vai ser curado. Isso no programa de rádio. Outra. Venha à Igreja Universal receber uma fita para colocar no seu braço. Você que hoje está com a fita vermelha, venha na próxima semana para receber um azul. Em que está escrito, persegui os meus inimigos e só voltei depois que os esmaguei. Venha, pois, no domingo você vai receber a fita azul em todas as igrejas Universal. Largue a fita do Senhor do Bonfim, dos Santinhos e venha receber a nossa fita azul da cor do céu. Também eles têm uma sessão de terapia do amor, onde ele usa simpatias. O iniciado, né, compra uma das alianças, geralmente a sessão da terapia do amor é para quem está sozinho e quer arrumar um marido, né? Ele não devia ter falado isso aqui. O iniciado compra uma das alianças para participar, tem que comprar a aliança, né? Tá vendo aí? Depois vai até a igreja, passa por uma coluna de casais vestidos como noivos, depois unge a aliança, a pessoa coloca a aliança debaixo do travesseiro por 7 dias. E depois de 7 dias a pessoa alcança a bênção, ou seja, arruma um companheiro. Isso é na sessão de terapia do amor. O que mais que eles usam aqui, ó? Práticas: descarrego, corrente dos empresários, consagração dos dizimistas, porta da esperança, água benta, óleo de Israel, terra de Israel, terapia do amor, fogueira santa de Israel, corrente dos 70 apóstolos, vale do sal, vale da flor, pedra da tumba de Jesus, água benta do rio Jordão, rosa miraculosa, sal abençoado pelo Espírito Santo. A lista é muito grande. A lista é muito grande. Eu creio que não preciso nem comentar sobre isso, né? Queria aproveitar e pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal, que você possa se inscrever, ativar o sininho para poder receber todas as nossas notificações. Dê um toque no botão curtir, isso é muito importante. E eu estou te esperando aqui no próximo vídeo.